Nas ruínas de Nippur, no sul do atual Iraque, uma equipe de escavação recuperou uma tábua de argila do tamanho da palma de uma mão. Ela estava selada com betume, guardada dentro de um recipiente de cerâmica, separada de tudo o que havia ao redor. No inventário do museu, foi registrada como um documento administrativo comum, um registro de grãos. Ficou nessa gaveta por décadas, catalogada errado, sem que ninguém percebesse o que estava escrito nela, até que um pesquisador, revisando o material antigo, retirou uma fina camada de argila endurecida da superfície e leu as primeiras linhas. A tábua não falava de grãos, não falava de gado, nem de impostos, nem de deuses. Ela descrevia, em detalhe frio e preciso, o que acontece dentro de um ser humano nos últimos 30 segundos de vida. E o que ela descreve não é o que te contaram. A luz que as pessoas veem no fim não seria a sua alma saindo do corpo, seria outra coisa começando a funcionar. Fica até o final, porque o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você olha para o próprio fim. Mas é aqui que tudo começa a ficar estranho, porque a tábua não descreve a morte como um evento. Ela descreve a morte como um procedimento, passo a passo, com uma ordem fixa, como se alguém já tivesse observado esse processo milhares de vezes e anotado exatamente o que acontece em cada segundo, na sequência em que acontece. E há uma frase logo no início que os primeiros tradutores não conseguiram encaixar em nada. Uma frase que diz que a última coisa que a mente faz antes de se apagar não pertence à pessoa que está morrendo. Guarde essa ideia. Vamos voltar a ela. E quando voltarmos, você vai entender por que ela é tão incômoda. Se você se interessa por textos que descrevem coisas que não deveriam ser conhecidas há 4.000 anos, se inscreva agora. Aqui, a gente analisa o que sobreviveu apenas nos registros, o que foi mal catalogado, esquecido e depois trancado. Antes de seguir, é preciso entender como os sumérios enxergavam a morte, porque não era como imaginamos. Para eles, morrer não era desaparecer. O corpo parava, sim, mas alguma coisa continuava. Eles tinham uma palavra para isso, Jidim. O Jidim era o que restava de você depois que o coração parava. Não era um fantasma vago, era específico. Segundo os textos, o Jidim conservava a memória, conservava a fome, conservava os laços, conservava aquilo que fazia você ser você. Em outras palavras, os sumérios acreditavam que existia dentro de cada pessoa um padrão, uma estrutura de identidade, que não morria junto com a carne. E é exatamente esse padrão que a Tábua de Nippur diz que é colhido no instante final. Não a alma no sentido religioso. O padrão, a informação de quem você é. E aqui está o detalhe que muda tudo. Os sumérios não escreviam sobre a morte como poesia, escreviam como técnicos. As tábuas deles eram manuais, inventários, registros astronômicos, medidas. Quando descreviam alguma coisa, descreviam como um relojoeiro descreve um mecanismo. O que é, do que é feito e o que ele faz. A Tábua de Nippur segue exatamente esse tom. Ela não diz que a alma sobe ao céu. Ela diz que existe um processo com etapas e que esse processo tem uma finalidade. E a finalidade não é você. A tábua divide o instante final em 7 etapas. 7. E esse número não é aleatório, porque os sumérios já descreviam, em outros textos muito conhecidos, um lugar chamado Kur, o mundo dos mortos, governado pela deusa Ereshkigal, num palácio chamado Ganzir. E para entrar nesse lugar, o morto precisava atravessar 7 portões. Em cada portão, guardado por um porteiro, a pessoa era despojada de alguma coisa, uma joia, uma peça de roupa, um símbolo de poder. Portão após portão, ela chegava mais nua, mais vazia, mais reduzida, até restar apenas o essencial. Durante séculos, os estudiosos leram isso como um mito, uma alegoria bonita sobre perder tudo na morte. A Tábua de Nippur lê a mesma coisa de outro jeito. Ela diz que os 7 portões não são um lugar, são etapas de um processo que acontece dentro da sua cabeça nos últimos 30 segundos. E cada portão retira de você uma camada específica. Vamos passar por elas, uma por uma. O primeiro portão, segundo a tábua, é o do som. A audição é o último sentido a se apagar. E a ciência moderna confirma isso. Pessoas em coma, pessoas nos momentos finais, continuam processando o som muito depois de pararem de responder. Em 2020, um estudo da Universidade da Colômbia Britânica mediu as ondas cerebrais de pacientes em cuidados paliativos nas horas finais
e mostrou que o cérebro ainda reagia a sons mesmo quando o corpo já não dava nenhum sinal de resposta. A pessoa parecia ida, o cérebro ainda estava escutando. A tábua diz que no primeiro portão, o mundo externo é desligado, mas a escuta interna se acende. É o momento em que a pessoa deixa de ouvir a sala e começa a ouvir algo que vem de dentro. Os sumérios chamavam isso de a última voz. E aqui aparece a primeira ponte com a neurociência, porque estudos recentes mostram que, no instante da morte, a atividade cerebral dispara justamente nas regiões ligadas à audição e à visão. Não diminui, dispara. O segundo portão é o da dor. A tábua diz que, atravessado o primeiro portão, toda a sensação de sofrimento é removida de uma vez. Não gradualmente, de uma vez. E é isso que quase todas as pessoas que voltaram de uma parada cardíaca relatam. Um alívio súbito, total, uma paz que não corresponde a nada do que estava acontecendo com o corpo. A tábua, porém, faz uma observação perturbadora. Ela diz que essa paz não é natural, ela é produzida. É o segundo portão retirando a dor não para o seu bem, mas para que você não resista ao que vem a seguir. A paz, segundo o texto, é uma condição de funcionamento, igual a desligar o alarme de uma máquina antes de abrir a tampa. O terceiro portão é o do tempo. A tábua diz que, neste ponto, a percepção da duração se rompe. 30 segundos deixam de ser 30 segundos. Podem se sentir como uma vida inteira. E, de novo, a neurociência tropeça exatamente nisso. As ondas cerebrais que disparam no momento da morte são ondas gama, as mais rápidas que o cérebro humano produz, as mesmas ligadas à memória, à concentração e aos sonhos. Quando elas disparam, o tempo interno se dilata. É por isso que quem quase morreu diz que viu tudo passar diante dos olhos em um instante que parecia não ter fim. A tábua descreveu esse colapso do tempo 4.000 anos antes de existir um único eletrodo capaz de medi-lo. O quarto portão é o coração da tábua, e é onde o texto se torna mais difícil de aceitar. Ele diz que, no quarto portão, a vida inteira é reproduzida, não lembrada, reproduzida, como se cada momento fosse tocado novamente, de uma só vez, em camadas sobrepostas. Os sumérios tinham uma expressão para isso, que se traduz aproximadamente como o rio corre para trás, toda a sua existência, do fim ao começo, correndo em sentido contrário. E aqui está o dado que quase ninguém conhece. Em 2022, cientistas da Universidade de Louisville registraram, por acidente, o cérebro de um homem de 87 anos no exato instante da morte. Ele estava sendo monitorado por causa de convulsões quando o coração parou. Nos 30 segundos antes e nos 30 segundos depois da parada, o cérebro dele disparou um padrão de ondas gama idêntico ao que produzimos quando recuperamos memórias. O pesquisador que liderou o estudo disse, em palavras simples, que o cérebro pode estar reproduzindo uma última lembrança da vida inteira nos momentos finais. Exatamente o que a tábua chamou de o rio que corre para trás. Um médico moderno e um escriba de 4.000 anos atrás, descrevendo o mesmo evento, com a mesma imagem, separados por milênios. E não foi um caso isolado. Já em 2013, pesquisadores da Universidade de Michigan haviam observado o mesmo fenômeno em animais. No instante exato da morte, o cérebro disparava uma onda de atividade gama altamente organizada, mais intensa e mais coordenada do que no estado desperto. Não um apagar, uma explosão de ordem. Pela primeira vez, a ciência tinha uma pista física de que a mente faz algo extraordinário justamente no momento em que deveria simplesmente parar. 10 anos depois, em 2023, a mesma equipe encontrou o mesmo padrão em seres humanos. Entre 4 pacientes em coma que morreram enquanto tinham a atividade cerebral monitorada, 2 deles dispararam uma onda gama massiva na região do cérebro ligada à visão e à audição, a mesma que se ativa quando estamos plenamente conscientes, morrendo e ainda assim por alguns segundos, mais acordados do que nunca. Mas a tábua não para na descrição bonita. Ela faz a pergunta que a ciência ainda não fez. Se a vida inteira é reproduzida no instante final, para quem ela está sendo reproduzida? Você já está morrendo. Você não precisa rever nada. Ninguém organiza um arquivo inteiro, do início ao fim, para jogá-lo fora no segundo seguinte. A reprodução, diz a tábua, não é para você. É uma leitura. Alguém, ou alguma coisa, está lendo o arquivo antes que ele se apague. E o quarto portão
é exatamente o momento em que essa leitura acontece. O quinto portão é o da separação. A tábua diz que, uma vez lido, o padrão, aquilo que os sumérios chamavam de Jidin, se solta do corpo, não sobe, não flutua, não vai para lugar nenhum ainda. Ele é destacado, como uma folha arrancada de um livro. E o texto é preciso ao dizer que o que se solta não é a consciência inteira, é uma cópia. A pessoa que está morrendo permanece no corpo até o fim. O que se destaca é o registro dela. A distinção é sutil e é aterrorizante. Segundo a tábua, você morre. Mas uma versão sua, completa, com todas as suas memórias, é retirada antes. O sexto portão é o da luz. E aqui, a tábua desmonta a imagem mais famosa da morte humana. A luz no fim do túnel. Bilhões de pessoas em todas as culturas, em todos os séculos, descreveram a mesma coisa. Uma luz brilhante, quente, acolhedora, que parece amor puro, que parece o lar. A explicação moderna diz que é o cérebro sem oxigênio. A explicação religiosa diz que é o outro lado. A tábua diz uma terceira coisa. A luz não é interna e não é destino. A luz é o momento em que o padrão destacado entra no que o texto chama de a boca que recebe. A luz não é para onde você vai. A luz é a abertura pela qual você é recolhido. E a sensação de amor, de lar, de retorno, não seria uma recepção. Seria um mecanismo para garantir que você entre sem resistir. Do lado de dentro do processo, ser colhido se sente como voltar para casa. O sétimo portão é o mais curto e o mais silencioso. A tábua dedica apenas 2 linhas a ele. Diz que, atravessado o sexto portão, o padrão não pertence mais à pessoa. Ele foi recolhido, foi guardado, e o que acontece depois não é descrito. O escriba escreve quase como um dado técnico que o sétimo portão se fecha e a colheita está completa. E então, a tábua muda de assunto de forma brusca, como se essa parte não devesse ser detalhada. 7 portões, 30 segundos, e no fim, algo que era você, guardado em outro lugar. Mas antes de descrever o que acontece com esse padrão, a tábua acrescenta um detalhe que na época não fazia o menor sentido, e que hoje é a parte mais perturbadora de todas. Ela diz que entre o momento em que o padrão é destacado e o momento em que é finalmente recolhido, existe uma espera, um intervalo. O texto chama esse intervalo de a taça que segura e afirma que, durante esse tempo, o padrão ainda está ali, ainda completo, ainda consciente, apenas aguardando. E dá uma medida, uma duração, um número que os tradutores discutem até hoje, mas que aponta para algo muito maior do que os poucos segundos que imaginamos ter no fim. Por milênios, isso pareceu absurdo. Quando o coração para, o cérebro morre em poucos minutos. E acabou. Foi o que a medicina ensinou por um século inteiro, até 2023. Naquele ano, uma equipe da Universidade de Nova York, liderada pelo médico Sam Parnia, publicou o maior estudo já feito sobre consciência durante a parada cardíaca. 567 pacientes, 25 hospitais, e o que eles encontraram quebrou a regra dos minutos. Em alguns pacientes, o cérebro voltava a apresentar atividade normal, ou quase normal, até 1 hora inteira depois de o coração ter parado. 1 hora, ondas ligadas ao pensamento, à memória, à percepção, ressurgindo muito além do ponto em que, segundo os manuais, já não deveria existir mais nada. E cerca de 1 em cada 5 sobreviventes relatou uma experiência lúcida vivida durante esse período, um estado que os próprios pesquisadores batizaram de experiência recordada da morte. A taça que segura, descrita em Nippur, ganhou um nome novo num artigo científico, 4.000 anos depois. E o intervalo, aquilo que parecia impossível, era real. Agora, se a tábua apenas descrevesse esse processo, já seria perturbador. Mas ela vai além. Ela descreve o que acontece com o padrão depois de recolhido, e é aqui que o texto se afasta de qualquer religião conhecida. Ele diz que o padrão não é preservado inteiro, ele é usado. A palavra suméria empregada aqui é difícil de traduzir. Aparece pouquíssimas vezes em todo o registro escrito, e os estudiosos que a encontraram a traduziram de formas diferentes: alimento, semente, combustível. Uma palavra, quase nenhum paralelo, mas o sentido geral é sempre o mesmo. O que é colhido de você sustenta outra coisa. A memória da sua vida,
o padrão do seu eu, não seria o fim de uma jornada espiritual, seria matéria-prima. E é aqui que a suspeita mais antiga da humanidade encontra a tábua. Porque praticamente toda civilização antiga tratava a morte como uma passagem controlada, cheia de portões, guardiões, pesagens, provas. Por que os egípcios escreveram um livro inteiro só com instruções para atravessar o pós-morte sem ser detido? Por que tantas tradições, sem contato entre si, descrevem a mesma estrutura? Uma sequência de etapas, uma luz, um julgamento, um recolhimento? A Tábua de Nippur oferece uma resposta que ninguém quer ouvir. Talvez esses textos não sejam esperança, talvez sejam manuais de sobrevivência, escritos por pessoas que perceberam o que acontece no fim e tentaram, desesperadamente, ensinar as próximas gerações a atravessar o processo sem serem colhidas. E quando você olha para o mundo inteiro, o mesmo desenho aparece por toda parte. Os egípcios escreveram um texto que hoje chamamos de Livro dos Mortos, e ele não é um livro de orações, é um livro de instruções. Ensina o morto a atravessar o Duat, o submundo, passando por portões guardados, dizendo as palavras certas em cada um para não ser detido, até chegar à balança onde o coração é pesado. Do outro lado do planeta, no Tibete, existe um texto chamado Bardo Todol, que é literalmente lido em voz alta para uma pessoa que está morrendo, em tempo real, guiando-a pelas etapas do que vem a seguir, avisando que as luzes e as visões que ela vai encontrar não são o que parecem e que ela não deve se entregar a elas. Repare no padrão: os sumérios, com os 7 portões de Ereshkigal; os egípcios, com os portões do Duat; os tibetanos, com os estágios do Bardo. 3 civilizações sem contato entre si, descrevendo a mesma estrutura, uma sequência de etapas, guardiões, luzes que enganam e um recolhimento no fim. E, o mais estranho de tudo, cada uma delas deixou instruções. Por que tantos povos diferentes escreveriam manuais detalhados para atravessar a morte, a menos que acreditassem que havia do outro lado algo que era preciso enganar? E a evidência de que alguém tentou esconder isso aparece em camadas. A primeira camada é a própria catalogação. A Tábua de Nippur ficou registrada por décadas como um documento agrícola, um inventário de grãos. Não é um erro qualquer. Um inventário de grãos e um texto sobre a mecânica da morte não se parecem em nada para quem lê cuneiforme. Ou foi uma catalogação preguiçosa, ou foi uma catalogação conveniente. A segunda camada é o padrão que se repete com todo texto desse tipo. Os fragmentos que descrevem processos da morte de forma técnica e não religiosa quase sempre acabam reclassificados, movidos para coleções de estudo fechadas, marcados como intraduzíveis ou como anomalias linguísticas. O objeto não é destruído, não é negado, é colocado num estado em que ninguém consegue mais estudá-lo. Presente, mas fora de alcance. A terceira camada é a mais simples de todas. A tradução completa da Tábua de Nippur nunca foi publicada em uma revista revisada por pares. Circula em notas, em conferências fechadas, em cópias que passam de mão em mão. O texto que descreve o que acontece no seu último segundo é, ele mesmo, um texto que quase ninguém tem permissão de ler. Agora, deixa eu ser claro. Eu não estou dizendo que existe literalmente uma máquina de metal em algum lugar sugando a alma dos moribundos. A Tábua de Nippur não descreve engrenagens, não descreve fios, não descreve nada que a gente possa apontar e fotografar. O que ela descreve é um processo e usa as únicas palavras que uma civilização de 4.000 anos atrás tinha para descrever algo que ela claramente não entendia por completo. Eu também não estou dizendo que os estudos de 2022 e 2023 provam qualquer coisa sobre vida após a morte. Os próprios cientistas são os primeiros a pedir cautela. São poucos pacientes, e nenhum deles voltou para contar o que sentiu. O que eu estou dizendo é mais estranho do que qualquer afirmação fácil. Estou dizendo que temos, de um lado, um texto antigo que descreve passo a passo uma disparada de atividade cerebral no instante da morte, ligada à memória, ao tempo dilatado e à luz. E temos, do outro lado, medições modernas que mostram exatamente essa disparada acontecendo. Temos a descrição, temos o fenômeno. O que não temos é uma explicação para por que o cérebro, no momento em que deveria simplesmente desligar, faz o oposto e se acende com mais força do que em quase qualquer outro momento da vida. A ciência tem o resultado, não tem a causa.
E a tábua, 4.000 anos atrás, já apontava para essa mesma lacuna. E é neste ponto que isso deixa de ser história antiga e passa a ser sobre você, porque se a tábua estiver certa, mesmo que só em parte, então os últimos 30 segundos da sua vida não vão ser um apagar suave. Vão ser o momento mais intenso, mais rápido e mais importante que o seu cérebro jamais vai produzir. Toda a sua existência, comprimida, reproduzida, lida. E a tábua diz que existe uma única coisa que muda o resultado desse processo: uma falha, uma condição sob a qual o padrão não é colhido. O texto chama essa condição de aquele que sabe o que escuta. Em palavras simples, a máquina, o processo, o que quer que seja, espera uma reação específica. Espera que você atravesse os portões com medo ou com a paz que ele mesmo produz. Entregue, sem entender o que está acontecendo. Mas uma pessoa que chega ao fim sabendo que aquilo não é o lar, sabendo que a luz é uma abertura e não um destino, sabendo que a reprodução da vida é uma leitura, essa pessoa, segundo a tábua, canta diferente. E o processo não consegue completar a colheita. Por isso, diz o texto, o verdadeiro trabalho não é feito na hora da morte, é feito antes. A tábua descreve uma prática, e grande parte dessa parte está danificada, arrancada exatamente nos trechos com as instruções mais específicas, o que por si só já diz muita coisa, mas o que sobrou é o suficiente para entender o princípio. A prática se chama, em tradução aproximada, escutar em direção ao fim. Consiste em treinar, ainda em vida, a capacidade de perceber os próprios pensamentos sem se confundir com eles, de sentar em silêncio e observar a mente funcionando sem se deixar arrastar por cada emoção que aparece. Os sumérios acreditavam que quem dominasse isso em vida chegaria ao instante final acordado, consciente dentro do próprio fim, e que essa consciência era a única coisa que a máquina não conseguia interferir. Não é fé, é atenção. É chegar ao último portão sabendo que ele é um portão. O texto é específico sobre por que a prática precisa começar cedo. Ele diz que se você só reconhecer o processo nos seus últimos segundos, será tarde demais, porque nesse momento os portões já estão trabalhando contra você. A dor foi removida, a paz foi injetada, o tempo se dilatou, a luz se abriu parecendo o lar. Tudo, nesse instante, está desenhado para que você se entregue. Uma mente que nunca treinou vai se render sem sequer perceber que havia algo a que resistir. Mas uma mente que passou anos se observando, que aprendeu a diferença entre um pensamento verdadeiro e um pensamento que apenas aparece, que já sentou no silêncio até ele deixar de ser desconfortável, essa mente chega ao fim reconhecendo o roteiro enquanto ele acontece. Reconhece a paz como paz produzida. Reconhece a luz como abertura. E segundo a tábua, esse simples reconhecimento é suficiente para que a colheita não se complete. O texto não promete um paraíso melhor. Ele promete apenas uma coisa: sair do ciclo, não ser lido, não ser usado. E deixa uma última instrução, quase apagada na argila, que dizia algo como: não encha o silêncio. É no silêncio, e não no medo, que você finalmente se escuta. Talvez você descarte tudo isso como a superstição de gente que não entendia a morte. É uma posição razoável, mas essas pessoas conviveram com a morte de perto, todos os dias, durante milhares de anos, e a observaram com mais atenção do que nós jamais teremos coragem de observar. Elas concluíram que o instante final não é um fim, é uma colheita. Nós substituímos essa conclusão por uma mais confortável. É só o cérebro sem oxigênio, é só química, é só o apagar das luzes. E talvez a nossa explicação esteja certa. Mas reparem em uma coisa, a nossa explicação surgiu sem nunca ter medido o que acontece lá dentro. E quando finalmente medimos, em 2022, em 2023, o que encontramos não foi um apagar, foi uma disparada. Foi o cérebro se acendendo no escuro, exatamente onde a tábua disse que ele se acenderia. A tábua de Nippur ainda existe. A argila continua lá, com os 7 portões gravados na superfície, com a palavra intraduzível que descreve o que é feito com o padrão colhido, com o trecho arrancado onde estariam as instruções para atravessar acordado. A cópia da tradução ainda circula em mãos que preferem não assinar. E o processo que ela descreve, esse não está em nenhum museu. Está esperando dentro de você, completo, montado, pronto, guardado para o único momento em que vai ser usado. Você vai atravessar os 7 portões um dia. Todo mundo vai.
A única pergunta que a tábua deixa, a mesma pergunta que ela faz há 4.000 anos, é se quando a luz se abrir e parecer o lar, você vai lembrar que ela não é.